Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Júnior Passarelli, o velho Cricri. Hoje vamos falar um pouco de mais uma atividade de aposentado. Uma atividade que eu gosto de algum tempo e agora estou conseguindo executar bastante, que é a escrita, escrever livros. Então, vou mostrar para vocês hoje um pouco sobre como eu escrevo livros, as ferramentas que eu utilizo, as ideias e falar um pouquinho do livro que eu estou escrevendo, na verdade, dos livros que estou escrevendo, passar um pouco principalmente dessa ferramenta que eu utilizo para escrita, que eu acho que vai ajudar bastante quem gosta de escrever. Então, roda a nossa vinheta e vamos lá. ¿Quién es el que anda aquí? Escri-cri, escri-cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Muito bem, pessoal. Voltando então ao nosso assunto do dia: escrever livros. Por que escrever livros? Por que plantar livros? Por que plantar árvores? Por que plantar crianças? Por que escrever crianças? E assim vai. Aquele ditado que dizem que ninguém é completo enquanto não escreve um livro, planta uma árvore e faz uma criança. Estou agora acabando mais alguns livros que estou fazendo. Eu não sei se só escrever ou se tem que publicar também, ninguém deixou claro, mas estou escrevendo um livro. E eu quero compartilhar com vocês, nessa escrita do livro, uma ferramenta que eu encontrei que ajuda bastante você manter as suas ideias, você manter o foco, você não se perder nos personagens, não se perder nos cenários, não se perder nos detalhes, ficar em pontas abertas, dentre outros. Então, tem algumas ferramentas que ajudam e bastante nisso. Vou passar para vocês um pouco, então, do dia a dia. O último livro que eu escrevi, pessoal, que eu li, é esse aqui, Metrópolis. Muito bom esse livro, eu gostei muito, muito atual. Ele é um livro bem antigo, mas muito atual. Recomendo, depois eu falo um pouco da sinopse dele. Eu gosto de ler livros tanto no Kindle. No Kindle facilita para eu ler livros, principalmente na cama, quando a minha esposa está dormindo e a luz atrapalha. Então, aqui eu tenho um bocado de livros que eu consigo ler no Kindle. Quando ela está me acompanhando, que foi muito legal da última vez, nós estávamos lendo, eu lendo esse daqui, e ela lendo um sobre gatos, que ela adora gatos, estava lendo um livro sobre gatos. Depois vamos fazer um, um story só falando sobre nossos livros que nós lemos. A gente acabou o livro praticamente no mesmo horário. Ela acabou o livro com uns 10 minutos de diferença, acho que 5 minutos de diferença. Ela acabou de ler o livro dela na cama e eu acabei de ler o Metrópolis também com 5 minutos de diferença da leitura dela e a gente começou junto a ler no sofá da nossa biblioteca e depois fomos acabar a leitura na cama depois de alguns dias. E foi muito interessante essa experiência de acabar o livro quase junto e a gente conversar um pouquinho um com o outro sobre os livros, mas nós vamos depois fazer um vídeo sobre isso. Então, escrever livro é uma coisa muito prazerosa, gente, muito gostoso, é muito bom você exercitar ideias, exercitar cenários, exercitar sonhos, coisas que você nunca vivenciou, ou uma bibliografia, ou um poema, ou o que você quiser tirar de dentro de você e jogar para fora. Você jogar para o universo, você passar para outras pessoas. É muito bom você poder tirar dentro de você alguma coisa. Você traz coisas boas, você traz traumas que você tem, você traz emoção e vivencia coisas que você não conseguia ver. No livro que eu estou escrevendo agora, por exemplo, um deles, eu estou escrevendo sobre Deus, estou escrevendo sobre morte, estou escrevendo sobre inferno, estou escrevendo sobre tudo um pouco, numa história bem interessante que eu já conto para vocês. Num outro livro, eu estou escrevendo uma ficção científica que já ficou meio ultrapassada, comecei a escrever ela em 2001. Foi a primeira vez que eu comecei a escrever. Não existia inteligência artificial, não existia. é, Quer dizer, até existiam os primórdios da inteligência artificial, existia a ideia de drones, existia a ideia de um monte de coisa, e eu deixei passar. Passou uma pandemia, governos autoritários, passaram guerras, passaram tanta coisa que vem acontecendo agora. Se eu tivesse escrito e acabado ele em 2003, digamos assim, 2005 no máximo,
2019, com pandemia e com tudo, eu seria visto como um visionário. Hoje eu pretendo dar continuidade porque eu gosto da história, mas já não é um livro visionário. Todo mundo que lê vai falar, não, você só está copiando o que já aconteceu e o que vai acontecer, que já está previsto. Então, essa urgência de escrever tem que existir, senão você ou não acaba, ou se você acaba, você fica obsoleto, porque já passou. Embora um livro como esse aqui, a pessoa foi visionária, o jeito que ela escreveu esse livro aqui foi muito interessante, a linguagem que ela utilizou, e é um livro atual até hoje. Então, acho que não dá para se dizer isso que eu falei, de você passar o momento da escrita. Escreva para você, escreva para os outros, e assim vai. Para escrever, o que você precisa? Primeiro, você precisa saber ler. Você precisa saber escrever. Escrever no papel, alguma coisa assim. Comecei a escrever tudo nessa daqui, ó. Essa Olivetti Lettera era minha amiga de escrita. Escrevi vários contos, vários poemas, várias coisas nela. E, assim, perdi muitas das coisas, perdi. Meus papéis sumiram em algum momento da vida e eu não encontrei mais as coisas que eu escrevi nela. Ficou ela de recordação aqui, a minha letterazinha, mas hoje eu tenho outras ferramentas, deixa eu mostrar aqui minhas ferramentas de já estou olhando aqui na outra tela, está aqui. Eu aqui, eu. E aqui hoje eu tenho um bom desktop para escrita, uma tela bem grande, tenho um notebook de um poder de processamento bem grande, que além de escrever, eu também codifico, também sou programador, chamo Indie Programa, com uma tela bem grande, uma tela de suporte, que inclusive é touch, que ela me permite fazer as coisas, um deckzinho para controle das minhas aplicações, volume e tal, um celular que tem que ficar sempre ligado. Então tem bastante coisa. Ali atrás tem as minhas clarilhas, um tablet e todo o meu suporte tanto para escrita como para tudo. Para escrever, normalmente eu escrevo escutando música. Agora vocês não estão escutando o Spotify ou nada assim, porque eu estou fazendo um vídeo, mas eu preciso escrever com a cabeça cheia de música, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. Eu estava bebendo um copo de leite, comendo bolo de chocolate, que a minha esposa fez, que estava gostoso demais. Bolo de chocolate com leite puro, nossa, que coisa gostosa. E assim vai, porque se eu ficar muito introspecto na leitura, na escrita, eu acabo me perdendo. Então, às vezes, eu tenho que sair e voltar. Deus entende o que é essa loucura que eu tenho. Deixa eu voltar para cá, deixa eu minha câmera de suporte aqui. Voltemos aqui. Só para a telinha para nós aqui. E vamos falar da escrita em si. Na escrita, você precisa de uma ideia para começar. Do que eu quero escrever? Eu quero escrever uma ficção, um romance, uma biografia, quero escrever um poema. O que eu quero escrever? O que eu quero trazer de produto para que eu me sinta satisfeito em estar fazendo e para que atinja uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu gosto de escrever poemas. Escrevi vários poemas, faz um bom tempo que eu não escrevo poemas. Eu escrevi bastante poemas para minha esposa e acabei voltando mais para escrita de livros para esse tempo e deixei para trás um pouco dos poemas, preciso retomá-los. Mas tudo no seu momento. Agora estou focado no livro, vou continuar o livro aqui, mas eu já faz um tempo que eu queria demonstrar para vocês essa ferramenta. Então, uma ideia. E esse livro que eu estou escrevendo é justamente exercitando essa minha pesquisa de tudo que eu fiz, mas uma ficção que não é para ser levada ao pé da letra, não é para ser herege, embora acredito que muitos vão achar herege no que está, mas no que eu falo sobre o Deus muçulmano, sobre o Deus hinduísta e outro assim vai, sobre o nosso Deus católico. Então, é um exercício que eu estou fazendo sobre esse livro. O outro livro que eu estou escrevendo é uma ficção científica onde, baseada em quadrinhos, se vocês olharem aqui para o lado, deixa eu virar minha câmera para lá para vocês verificarem, vocês me conhecerem um pouco, vocês vão para o outro lado.
vocês devem saber que eu sou o maníaco dos quadrinhos, que eu adoro os meus quadrinhos, está aqui a minha prateleira de quadrinhos, Liga da Justiça e outros. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem a minha prateleira. Então eu tenho essa, como que eu vou falar? Essa coleção, essa coisa de ídolos, digamos assim, porque eu vejo que muito dos heróis, Superman, por exemplo, não é um Jesus Cristo, Superman, aquele ali de cima, aquele ali. Superman é a visão humana de um Cristo voador, superpoderoso, bom, que não mente, que só quer a verdade, tal coisa. Então a gente idolatra algumas coisas, a gente busca exemplos de vida. Assim, vou dizer para vocês, o meu caráter, ele foi muito moldado na minha adolescência e infância por leituras tanto de livros como de gibis. Então eu cresci aprendendo que ser bom com as pessoas, você fazer o certo, você fazer o correto, apesar de toda a pressão contrária do mundo, de todas as tentações, é interessante você continuar no caminho bom, com exemplos como Jesus Cristo, como Superman, como outros, e às vezes até bravo, como Wolverine, e corajoso, e assim vai. Então, a gente é moldado por isso. Quando a gente escreve um livro, a gente procura protagonistas, a gente procura antagonistas e bota eles para brigar e para que o bem vença. E no livro que eu estou fazendo sobre Deus, sobre pessoas, quem é o antagonista? Quem é o protagonista? Quem que é o diabo? Quem que é Deus? Quem que é o humano nesse meio do caminho? Quem são os anjos? E assim vai. Então, estou fazendo esse exercício numa ficção que está ficando gostosa, está ficando interessante, está ficando... claro que eu estou escrevendo, eu vou achar que está assim, mas uma vez publicado, vocês verifiquem. Na ficção científica que eu estava escrevendo, já é baseado na vivência, eu imaginando uma sociedade onde as pessoas vivem até 500 anos e com abundância de tudo. Depois, de um apocalipse, por isso que eu falei da pandemia, incitando uma pandemia, um apocalipse que no meu livro, antes de ter pandemia, 2001, eu comecei a escrever o livro, aconteciam, além das guerras que os homens criavam, que já foram dizimando muita gente, teve uma pandemia que era na morte dos sonhos, de sonhos, as pessoas morriam no sonho, ficavam praticamente de coma e não voltavam mais e morriam, está no livro, já estava bem adiantado o livro, e se tornou uma sociedade pós-apocalíptica, com uma cidade, metrópole gigante, onde as pessoas têm abundância, porém, com o aprendizado e juntando pessoas de várias nacionalidades numa só, elas resolveram que seriam totalmente livres, mas totalmente também carrascas, totalmente totalitárias nos seus direitos. Então você pode fazer o que você quiser, contanto que você não fira meu direito. Você fez alguma coisa e feriu meu direito, você, dependendo se sua criança me xingou, você vai sofrer uma multa, alguma coisa assim. Se você não trabalhou, você é expulso da sociedade. Se você matou, você é expulso da sociedade ou morto. E assim vai. E expulso da sociedade é para fora da metrópole e vai viver com os animais e morrer, e você morre rápido porque você não tem a tecnologia. As pessoas com tecnologia conseguem resolver todos os problemas de DNA, conseguem resolver todos os problemas o corpo já trabalha, e ela tem uma rede ligada nela, que chamo de caixa materna baseada na Liga da Justiça, no Scott Free, que é um dos personagens que carrega uma caixinha, e essa caixinha conversa com ele. Na verdade, essa caixinha ela é uma inteligência artificial ligada ao cérebro dele, que se conecta a tudo e diz se ele está bem, se não está, o que ele tem que comer, o que ele não tem que comer para estar bem. Já vê as doenças que tem, trata rápido e inibe as doenças, inibe uma falha de rim e assim vai, e ele consegue viver até 500 anos, mais ou menos, até o limite que o cérebro dele aguenta. Por isso as pessoas são muito inteligentes, elas têm que trabalhar em várias coisas para não enjoarem, tem que, assim, mudar, e é uma sociedade que escrevendo tá tão gostoso de você exercitar isso. É um outro livro que eu estou escrevendo. Um terceiro livro já é um livro biográfico que eu estou escrevendo, que é sobre sonhos, onde eu estou tendo um monte de sonhos malucos, sonhos que eu interajo com uma entidade louca que vem no sonho me explicar como é que funciona o sonho, e no fim das contas essa entidade tem se mostrado
viciada em mim, ela quer me usar para sonhar, eu sei lá o que ela quer da vida, mas ela atrapalha meus sonhos, e isso é biográfico, isso é real. Eu estou escrevendo isso também, e tem muito, já tem pelo menos 4 ou 5 meses de sonhos escritos que eu acordo de madrugada, vou lá, digito, tal, porque são surreais, são estranhos demais, e eu estou escrevendo sobre eles. E um quarto livro que eu estou escrevendo é sobre assassinato. É um livro de crimes, onde uma pessoa, um professor muito inteligente, um professor já de 60, quase 70 anos, cansado da vida, mestre doutor em antropologia e tudo, mas ele resolve que ele vai assassinar pessoas porque ele quer e porque ele gosta e pronto, acabou. E ele se põe modos de fazer isso sem que as pessoas descubram. Tem, assim parece simples, mas tem um plot tão grande que eu não posso falar do livro em relação a esse professor, que por enquanto estou só falando sobre ele, mas ele não é o personagem principal, digamos assim. Ele é um, um personagem é, que parece o protagonista, mas não nesse livro. Mas eu não vou falar muito mais sobre ele porque o plot é muito interessante. Então, isso, você tem que ter ideias e exercer essas ideias e colocar elas em execução no seu livro. Falando de ideia, falando do que você tem para escrever, pode ser um livro técnico, vou escrever um livro sobre como escrever livro. Eu vou escrever um livro sobre o programa de escrever livro. Eu vou escrever um livro sobre qualquer coisa. Escreva, gente. Passe para frente quem você é, porque daqui a algumas décadas, eu diria hoje, porque antigamente seria alguns séculos, você não seria mais lembrado. Hoje eu diria décadas. Você tendo isso daqui, pelo menos esquecido na estante de alguém, alguém vai lembrar um dia que existiu um Júnior. Porque seus filhos vão viver, seus netos vão viver, seus bisnetos não vão lembrar quem é você mais. Ainda mais hoje em dia, com tudo sendo tão efêmero como tem sido. Então, é um jeito de você se perpetuar a espécie. Porque, vou te perguntar, quem é João Carlos de não sei o que lá? Ninguém sabe. Quem é Epicureto? Opa, Epicureto é um filósofo antigo. Ah, beleza, eu tenho um livro. Tem um livro para falar. Platão, Eurípides e outros. Tem escritos. É o que faz esses homens estarem vivos até hoje. Porque, para mim, você está vivo e você ser lembrado. Quando o seu nome é falado a última vez, é a última vez que você viveu. Quando ninguém mais fala seu nome, você não existiu mais. Você não fez diferença. Infelizmente, é isso que eu acho que a pessoa, para longevidade, para reconhecimento, digamos assim, para que você continue sendo perpetuado como pessoa, é o que você disse que você falou, nem que seja uma frase bem escrita e relembrada, assim como é o que vai hoje em dia. Um vídeo, né? Um TikTok. Um TikTok vai perpetuar um meme, hoje perpetua as pessoas também, né? Também tem essa. Mas tá, vamos focar então agora no que eu queria dizer para vocês sobre os livros, sobre como escrever um livro, que ferramenta utilizar. Para isso, pessoal, eu vou entrar aqui então, deixa eu ir pro cantinho aqui para não atrapalhar a visualização de vocês, e vamos falar aqui sobre este aplicativo aqui. Eu vou colocar meu óculos, porque sem meu óculos eu não enxergo nada. Aqui está o meu óculos. Vamos falar sobre esse aplicativo, que se chama Scrivener. Bem legal, né? Scrivener para escrevinhar. O Scrivener, pessoal, é um aplicativo para escrita de livros que tem me deixado maravilhado com o que ele se propõe a fazer. Porque até então eu escrevia no Word, escrevia no bloco de notas quando estava viajando só com o celular e outras coisas. O Scrivener se mostrou um aplicativo, nossa senhora, perfeito para você escrever livros e você focar no que necessita e não se perder. Vou demonstrar um pouco para vocês aqui. Eu tenho aqui um dos livros que eu estou escrevendo, que é justamente o do Paraíso. O Scrivener, ele tem para Windows e, se eu não me engano, tem para Mac também. Linux também ele deve rodar. Mas aqui eu estou rodando ele no meu Windows. Vocês estão vendo uma janela dele aqui. Você escolhe o que você quer escrever. Eu posso escrever. Vou abrir um novo projeto aqui só para vocês verificarem. Eu vou ter que mostrar outra janela aqui. Eu vou ter que adicionar rapidinho aqui. Adicionar outra janela. Estou fazendo rapidinho aqui no aplicativo para mostrar para vocês. E eu vou utilizar
a janela que abriu do Scrivener, modelos de projeto. Ok. Então tá aqui para vocês, eu vou ter que girar ela, porque eu estou aplicando a tela para um formato de lado, 90 centímetros no horário, ok. Então aqui, pessoal, vocês agora estão vendo essa janela, aqui você pode escrever um tutorial, aqui são tutoriais, todos os tipos. Um drama, uma cena, um comic, um paper, para você fazer alguma coisa mais acadêmica, uma novela com partes, uma peça teatral, uma cena, uma história curta, uma peça de teatro pequena, e assim vai. Ele tem tanta coisa, coisa em branco, uma ficção, uma não ficção, um roteiro de... Porque é diferente de você escrever um livro e escrever um roteiro de filme. Então, ele tem aqui uma leitura normal, um poema, uma receita, uma coleção de receitas. Então, ele te dá a possibilidade de você escrever várias coisas que você quiser criar. Eu escolhi escrever, então, um romance, um livro, e ele abriu para mim essa janela aqui do Scrivener com algumas coisas já pré-prontas. Eu vou minimizar tudo aqui. Vou minimizar aqui tudo. E ele veio aqui, minimizado aqui, o formato de novela. Tem os manuscritos, que ele deixa aqui de lado, os caracteres, que seriam os personagens, os locais, a folha de frente, digamos assim, a matéria principal, o capítulo primário, algumas notas, pesquisas, formulários de modelo, lixeira, dentre outros. Então, você vem aqui desdobrando e escrevendo. A parte principal, o manuscrito, é onde você escreve o livro e aqui estão os capítulos. Ó. Então, eu tenho aqui os capítulos do meu livro, O Paraíso, uma Segunda-feira, A Tal Garota Ruiva, Alto Luto, Primeira Reunião, Intervalo, Razões. São alguns capítulos que eu escrevi do meu livro. Dentro dos capítulos, os subcapítulos, Olá, Primeira Verdade, Segunda Verdade e tal. Ele trabalha com cartões. Então, quando eu clico aqui nele, ele trouxe para mim, no Paraíso, tem alguma coisa falando sobre culpa, sobre uma segunda qualquer, e outros que são os 2 capítulos que tem aqui dentro do Paraíso. Clicando, ele vem a parte de escrever. O que é interessante no Scrivener? Você escreve e não se preocupa com formatação, com negrito, com itálico, com tamanho de fonte, com nada disso. Você foca na escrita. Você foca o que eu quero passar de imagem. Então, eu estou falando que o crime é ameno, debaixo da grandeza da cobra, blá, 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 e vou descrevendo aqui o livro como um todo. Acabei esse capítulo, esse pedaço do livro, segundo capítulo, segundo texto desse capítulo. Já está no segundo texto, eu vou colocando aqui. Acabei esse capítulo, fechei e vou para o segundo. A Tal Garota Ruiva. Também, ó, ele tem 3 subcapítulos, digamos assim, e ele aqui traz um cartão demonstrando o que eu escrevi até então nesses capítulos aqui, bem rápido. Ah, tá, o que era a primeira verdade? Ah, era isso que eu estava escrevendo, ok. Aí eu posso entrar e ler o que está sendo escrito aqui dentro. E assim vai, ele divide tudo em capítulos. Vou fazer um adendo para vocês aqui de uma coisa da escrita que eu achei muito interessante. Eu nunca havia parado para pensar num autoluto. Meu pai já morreu, já tive irmãs que faleceram, tive minha sogra, tanta gente que a gente ama, tanta gente que a gente está próximo, tanta gente que a gente gosta, que falece e a gente fica de luto. A gente fica, às vezes, com luto maior, às vezes com luto menor, digamos assim, tanto em intensidade como em tempo de luto, em tempo de recuperação desse luto, mas o luto se resume a uma saudade que você sabe que você até então não vai conseguir matar, porque é diferente uma pessoa viajar para longe, você tem esperança que vai encontrá-la. Outra coisa é a pessoa falecer e você falar, será que um dia eu vou encontrar? Será que... O que existe depois disso? Então, a gente fica com o luto dessa perda. Mas, escrevendo o livro, eu consegui exercer como se eu estivesse, assim, na minha imaginação, claro que a vivência nunca vai ser a mesma, né? Mas na imaginação a gente vivencia o que a gente está escrevendo. E eu vivenciei o autoluto, imaginando o seguinte, se eu morresse
e eu fosse para algum lugar com a minha consciência de quem eu sou e que eu morri, a pessoa que ficou por trás, vamos exemplificar aqui, a minha esposa, a Peggy, eu morro, ela vai ficar com luto. Vai ficar com a tristeza que perdeu o marido, vai ficar com a preocupação de que tem que cuidar da vida, vai ficar com todo o terreno, o lado terreno para resolver. Mas e eu, lá em cima, morto, com consciência que morri? Eu vou ter o alto luto. Falei, nossa, eu morri, eu não vou mais ver ela. Ela está lá, quem vai cuidar dela? Quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar dos meus cachorros? Quem vai cuidar de tudo? E os meus bens que eu tive, as pessoas vão vender, vão jogar fora, as coisas que eu achava interessante, toda essa mesquinharia, toda essa fala mesquinharia em relação a bens, toda essa tristeza. Então, a minha esposa vai ficar lá, ela vai achar outra pessoa? Se ela achar outra pessoa, como é que vai ser? E se quando ela morrer, ela vai me encontrar? Ela vai querer ficar comigo ou com outra pessoa? E assim vai. Então, esse ato luto, eu comecei a exercer ele na escrita do livro, e como é interessante as ideias virem se formando nisso. Isso é um dos capítulos do livro, fora todo o resto aqui. Mas o sofrimento dos personagens. Eu tenho 25 personagens aqui no meu livro, por enquanto, vivenciando alguma coisa assim. Um menino indiano, por exemplo, é, um senhor muçulmano e outros, e cada um com o seu autoluto, cada um com a sua visão. Para uns, eu estou descansando, não sofro mais. Para outros, não, está cedo. O outro, tanto faz. O outro, eu não queria, me manda logo para onde eu tenho que ir, pronto, acabou. E assim vai. Então é muito interessante você vivenciar isso na escrita. Mas tá, continuando aqui no nosso livro. Nós temos os capítulos. Nós temos o que é muito interessante aqui dentro do Scrivener, é a organização. Então você vê que eu só escrevo e ele já separou os capítulos. Depois eu venho para os caracteres, para os personagens. Então aqui eu tenho todos os meus personagens, que clicando em caracteres, ele traz o cartão de cada um, dizendo o que é esse caractere. Eu tenho que escrever, ele não busca no texto e coloca não. Talvez com o IA isso resolva. Eu até utilizo um pouco da IA para me ajudar a organizar as ideias aqui dentro. Não uso IA para escrever. Não use IA para escrever. Isso é feio. Você tem imaginação, você tem capacidade. Não vai usar IA para publicar livro, até porque se você usar IA para escrever um livro, a própria IA vai te dedar que você escrever um livro. Eu li hoje mesmo, ontem, eu li uma reportagem que uma editora foi publicar um livro e ela passou o livro numa IA para verificar e descobriu que várias partes do livro haviam sido escritas por IA. Aí a editora vetou a publicação do livro do cara, porque não, você não está escrevendo, você está botando IA para escrever e vetou a publicação. Então, não utilize IA para escrita. A IA, sim, é muito útil. Eu estou usando o chat GPT pago que eu utilizo aqui para me ajudar a organizar, porque eu escrevi os caracteres, os personagens. Aí eu queria saber, por exemplo, eu quero. Vou falar aqui, um personagem que eu coloquei é uma menina inca. Onde eu vou achar informação de menina inca? Antigamente tinha que ir na Barça, teria que ir num lugar, no outro. Pesquisei sim na internet, pesquisei sim no chat GPT algumas informações sobre os povos incas, sobre costumes, sobre isso. Você entra no personagem. Se eu fosse um homem mais livre, mais rico, tal, eu iria viajar para o Peru, vivenciar as coisas lá, e assim eu me tornaria um ser humano mais completo e estaria escrevendo um livro com mais propriedade. Mas como eu não estou viajando esse tanto ainda, eu busco esses recursos de conhecer, assistir um vídeo, de ver uma enciclopédia, de achar alguma coisa na internet, e aí tem ajudado muito. Nos personagens aqui no Scrivener, ele então coloca os personagens em cartões, que fica fácil colocar, e nessa organização ele sugere, e eu tenho colocado o seguinte, informações básicas. O nome da pessoa, a sua idade, qual que é o seu papel na história. O Jardel, por exemplo, é um protagonistas emocional que carrega culpa e busca redenção. Qual que é o objetivo dele? Qual que é o gol dele? Entender se pode ser perdoado. A sua descrição física, é um homem de cerca de 35 anos, de pele clara, tal. A personalidade, culpado, introspectivo. A ocupação, era um trabalhador comum.
seus hábitos, maneirismos, ele evita contato visual, Qual que é o background dele? É casado, pai de uma filha, atropelou uma mulher, blá, blá, blá. Conflitos internos, ele tem uma culpa esmagadora. Conflitos externos, é confronto moral com a ruiva, vocês vão descobrir a ruiva quem é depois. E notas, é um dos personagens mais profundos e com maior arco emocional. E assim eu tenho para cada um dos caracteres dos. Ih, meu monitor piscou aqui. Para cada um dos personagens, eu tenho o mapa deles. Então eu sei quem são eles, para eu não. Se eu ficar alguns dias, semanas ou um mês sem escrever, eu vou estar aqui rapidinho e me identificar de novo. E assim, não escrever, por exemplo, que o personagem. Nossa, o Theodore. O Theodore é um senhor de 67 anos. E daqui a pouco eu boto o Theodore andando de skate. Não fica condizente com o personagem, não fica condizente com a história, ou eu falo que ele interagiu com alguma pessoa e lá depois eu quebro isso, então o livro tem que ter uma definição, não pode ter pontas abertas, assim vai. E o mapa de personagens ajuda muito. Assim como o mapa de locais. Então, também tem os locais aqui: um teatro vazio, uma cabana da Margot, um jardim, uma cabana da Taíde, quarto de Nilaia, o lago, um resort. Então, tem todos os ambientes que eu criei e como eles são descritos, para que eu continue, se eu tiver que voltar naquele ambiente. Imagina eu estar escrevendo o meu livro, por exemplo, lá do assassino, que ele assassinou uma pessoa, deu uma facada, e ele, por esporte, ele sempre quer deixar uma pista, ele deixa uma pista que é para chegar nele. Porque lá no interior dele, no lado, no alter ego dele, ele quer que as pessoas saibam que foi ele um dia mesmo depois que ele morre. Então ele deixa pistas. Então eu tenho o cenário e deixo lá um cartão jogado que, se aquele cartão não é dele, mas se forem cruzados com outros crimes, vai levar ele. E aquele cartão tem tal lugar. Às vezes passa desapercebido numa cena, depois no outro dia, depois no outro caso, um detetive, outra pessoa vai lá e consiga achar aquilo ali. Então, no local, eu tenho que saber onde ficou aquele cartão. Eu tenho que saber. A pessoa sabe que a pessoa não morreu porque aquela janela não é do tipo que abre daquele modo. Então, tem que estar descrito e vai ficar naquele lugar, no mapa do lugar. Então, aqui eu tenho no Scrivener o mapa de lugares. Então, resort. Vamos pegar aqui a Cabana da Margot. Vamos lá, a Cabana da Margot. Ela está numa colina, num conjunto de cabanas do pós-morte. Qual que é o lugar dela na história? É o espaço da Margot despertar. Não tem em que estação que está, se é inverno, se é outono, assim vai. É um quarto rosado, com varanda de madeira, com uma samambaia, cortinha e tal, uma rede verde clara, cabana procurando para a vista para o Vale do Rio. A descrição dela é bonita, aconchegante, muito organizada. Não há ruídos marcantes, é uma atmosfera silenciosa e calma, não tem nenhum cheiro mencionado, e onde ela veio um estrada e outras cabanas mais distante. Então, se eu tiver que voltar no futuro a escrever sobre a Cabana da Margot, vocês vão saber o que eu estou falando. Eu vou saber rapidamente descrever de novo e continuar essa minha leitura, essa minha escrita a partir de um ambiente sem ter que reler o livro todo, digamos assim. Então fica muito organizado. E assim eu vou escrevendo. Aqui dentro, eu tenho como linkar isso com documentos externos. Eu posso, por exemplo, pegar uma foto, por exemplo, a menina Inca. Eu não coloquei aqui, mas a menina Inca. A menina Inca eu poderia simplesmente vir aqui, vou pegar o Amihan, que é um personagem, e colocar uma imagem aqui. Então, se eu quero lembrar como é a fisionomia da menina Inca, as suas roupas próprias, o seu trajes tradicionais e outros, eu posso pegar uma imagem que eu baixei de algum lugar, copiar e colar e salvar ela dentro do livro como uma imagem de suporte. Eu posso criar. Imagine o mapa do Senhor dos Anéis, que o Tolkien escreveu. Imagina ele fez aquele mapa gigante. Imagina ele lembrar de cabeça aquilo. Não, ele deveria ter aquele mapa provavelmente impresso e colocado numa parede dele, em algum lugar da parede dele, da sala dele, para poder olhar. No Scrivener, se ele utilizar, ele coloca o mapa aqui e ele fala, bom, eles estão saindo de tal ponto e estão indo até tal ponto. Então, dá para saber o que fazer. E assim vai. Então, essas imagens ajudam muito. Pode ser colocada aqui nesse campo do Scrivener. Assim como notas.
eu posso escrever a nota. Não, o Amiram vai ter que quebrar a perna, porque em algum momento eu falei que ele estava com a perna quebrada. Eu venho e escrevo, coloco uma nota aqui sobre ele. Ou no capítulo, ou no lugar, ou em outros. Aqui eu tenho uma lista das notas que eu coloquei. É, aqui é o formato do livro que eu vou estar fazendo. A página inicial eu coloquei aqui o nome do agente, o número de telefone e tal. Na página interna, o nome do projeto e tal. Como é que vai ficar o formato do livro, copyright, a dedicatória, uma página em branco e assim vai, que é o formato do livro. O formato do e-book, porque eu posso fazer. O interessante desse Scrivener é que eu faço ele a escrita desse jeito e eu posso soltar ele em vários formatos sem me preocupar com a formatação que eu falei para vocês inicialmente. Depois que eu escrevo é bom, né? Depois que eu escrevo, eu vou lá e compilo ele por formato que eu quero que o livro saia. Se é um PDF, se é um e-book para o Kindle, se é um e-book para outro lugar, se é formato de gibi e assim outros, eu escolho depois. Então, aqui eu eu escrevo o livro e vou publicar. Arquivo, algumas coisas interessantes. Eu posso vir aqui e fazer, como eu sempre faço, um backup agora, em algum lugar. Aí ele vai abrir uma janela, salvar no meu computador onde eu quiser, fazer o backup agora, ou escolher onde eu quero fazer o backup. Exportar ele para eu abrir num segundo notebook, para guardar na nuvem, assim vai. Essa estrutura toda dele, esse backup é da estrutura como um todo. Salvar como modelo para um segundo livro, para alguma coisa assim. Posso configurar um monte de coisas, mas o que eu quero mostrar para vocês é o compilar. Quando eu falo em compilar, eu vou ter que mostrar para vocês outra janela aqui que ele não abriu. Deixa eu vir aqui de novo na janela, que não está mostrando aqui. Cadê? Não está mostrando. Aqui. É? Não. É sim. É não. É não. É não. É não. É janela não. Deixa eu tirar aqui. Janela. Não sei se ele ficou não, adicionar uma janela. Adicionar uma nova janela. Captura da janela. Ok. E vou pegar aqui no Scrivener. Então, vocês estão vendo aqui agora, vocês vão ver aqui agora. Eu vou girar a tela novamente. Então, aqui vocês estão vendo agora essa janela da compilação. O que vai ser compilado? Que tipo de livro você quer colocar? Você quer compilar para PDF? Você quer compilar para ele vem para o lado aqui, gente, vocês não estão vendo, mas um rich text para o escritório aberto, para um doc, para o Word, para um EPUB, que é o formato do Kindle, de livros normais, para o Kindle e-book, que é ponto .mob, por multi-markdown, esboço final FDX, um texto TXT, uma página web HTML, então ele compila isso para vários formatos diferentes. E nos formatos eu tenho aqui. O paperback está no formato que eu coloquei, que eu quero que apareça aqui. Lembra que eu mostrei lá a inicial, final, tal. Então, aqui o layout que eu quero, como que eu quero que esse livro seja feito, colocado aqui. E aqui tem outros formatos. Enumeração, index, script e tal, dependendo do formato que eu escolha aqui em cima da compilação. Mando compilar, ele gera um arquivo que eu gerei. Ou um mob, como eu falei que seria para jogar para o Kindle, ou um TXT, ou um HTML, ou um PDF. No caso, eu compilo para PDF e ele gera um PDF na minha página, no meu computador. Eu vou abrir aqui o PDF que ele gerou, Paraísos. Cadê Paraísos aqui? O PDF gerado, o último aqui. Abri aqui o Paraísos, já vou mostrar para vocês ele aqui. Deixa eu abrir a janela dele também. Deixa eu voltar aqui para essa janela, eu sumo com ela e vou abrir aqui a janela do PDF.
Vou girá-la também, girar. E aqui vocês estão vendo um PDF do livro em si. Então, aqui, como que ele gera esse PDF? Já no formato final de livro. O nome do livro, escritor, o copyright, dedicatória, parte 1, e, olha só, formatado já, justificado, com a fonte correta, com o negrito aqui, com o itálico, e índice, numeração de páginas, tudo que eu queria. Então, aqui está, o livro já está pronto aqui. Eu escrevi lá, me preocupo agora somente em escrever mesmo. Toda a formatação e toda a preparação para escrita, para publicação, já está aqui. Ele já está totalmente escrito aqui o livro, com todas as páginas. Aqui ele está, por enquanto, altos e baixos, parte 6 razões. Então ele fica bonitinho aqui escrito o que você colocou. Inclusive teve uma parte que eu queria com negrito, ficou com negrito aqui. E você se preocupa somente em escrever. É muito bom. Então aqui está o Scrivener. Eu vou fechar a janela. Voltamos aqui então para o Scrivener em si. E ele não é gratuito, ele é pago. Você tem que comprar ele. Eu não lembro agora o valor que eu paguei nele, mas ele é pago. Não é muito caro para você que vai escrever, para você que quer fazer alguma coisa. Você tem que investir em vocês mesmos. Tem que gastar um pouquinho. Porque são ferramentas que, gente, vale a pena. Vale muito a pena você investir em você investir no que você gosta de fazer e alguma coisa que pode até te dar um retorno financeiro. Quem sabe? Mas se não der retorno financeiro, pelo menos a satisfação, a vivência, as pesquisas, o aprendizado. Porque, assim, eu vou dizer para vocês, para escrever um capítulo, eu gasto, acho que, uns 2, 3 dias de pesquisa para gastar um dia de escrita, porque eu quero escrever sobre um italiano, um padeiro italiano, e eu quero saber onde ele mora, qual a vivência dele, o nome da rua, tal. O assassino, por exemplo. O assassino, eu fiz ele matar uma pessoa em Roterdã, numa rua específica, num sobrado, numa rua específica, numa esquina de casa com tal. Eu fui no Google Street, achei uma rua que eu queria, achei o local que eu queria, e tá. Quando a pessoa lê o livro, se chegar nela, ela fala, poxa, alguém morreu na minha casa de verdade, porque eu fui no Google Maps, eu vi que ele tinha um quintal no fundo, eu vi que a casa dele tinha uma porta no fundo, que daria para entrar, imaginei a parte interna, imaginei o local onde a faculdade, a distância da faculdade até a casa dessa pessoa, como que ele teve que andar, se tinha ônibus, se tinha trem, se tinha metrô para ele se locomover, e assim vai. Então, achei bastante. Eu pesquiso muito para o livro ser crível, para você poder acreditar na história, e eu gosto desses detalhes. Então, às vezes, para escrever é muita pesquisa. Com essa pesquisa, vem muito aprendizado, é muito gostoso. Você vivencia um pouco daquela cultura mesmo não estando lá. Uma festa inca, por exemplo. Não sabia como que era uma festa inca. Sabia o que representava você. Um monte de coisas que tinha. Eu não vou falar, senão eu vou entregar mais coisas do livro. Mas você vê muita coisa interessante, você vivencia. E coisa curiosa. Querendo comer saltenha. A briga tá grande aí. Tá querendo comer saltenha. Querendo comer saltenha. Eu vi escrito saltenha aqui, ó. Ela mandou no WhatsApp saltenha aqui. Ó, você tá sendo cortado essa cabeça aqui, ó. Como você tá visto aqui. Tá feio. É a coisa mais linda do mundo. Sim, já vou lá todo finalzinho do vídeo. Já tá te perturbando, tá me preocupado. Sim. Mas vamos você. Você quer? Não. Saltenha? Pode ser. E vai tapar? Pode ser. Tá bom. Beijo, tchau. Beijo. Mas então é isso, pessoal. Essa vivência, essa pesquisa, esse escrever, ele, assim, se um livro já te transporta para algum lugar, para quem gosta de ler,
você se vê transportado, você vivencia aquilo, você vira aquele personagem, você sofre, você chora, você torce por ele, você se emociona junto com ele, você imagina você ler. É, quem me conhece pode saber, mas não sabe mais assim. Eu sou besta, eu sou chorão. Escrevendo o livro, já chorei umas 2, 3 vezes com o que aconteceu e que é interessante no livro. O personagem cria vida própria. Nossa, eu começo a escrever sobre o personagem quando eu vejo ele fez tanta coisa que eu não imaginei, que eu não queria que fizesse ou que fez. Sou muito da linha de escrita que o Jack Reacher. Jack Reacher é o escritor do Reacher, que é o personagem que foi feito pelo Tom Cruise do filme, que é o Reacher, o alcançador, o grandão, e o Tom Cruise desse tamanhozinho, e que tem a série agora do outro. O Jack Reacher, mas principalmente, Jack Reacher falou isso também, mas eu lembrei que o primeiro que falou, o que me levou a pensar muito, foi o escritor de Droga, do Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke, ele diz que o editor dele queria que ele modificasse o livro dele porque achou que uma coisa que o personagem fez não era interessante que fizesse outra. E ele, nossa, que ideia genial a sua ideia. Se ele tivesse feito isso, realmente ia ser muito melhor. As pessoas iam se identificar mais, ia ser muito legal. Mas ele não fez. Ele fez desse jeito. E vai ficar desse jeito. Eu também sou isso. Meus personagens criam vida própria. Eles não têm os limites que eu tenho, eles xingam, eles fazem o que eles querem. Eu não xingo, eu não gosto de xingar, mas meus personagens têm vida própria. E os rumos que eles tomam, eu me surpreendo de verdade. É muito interessante você ver os personagens se criando e tomando vida própria e você não consegue segurá-los mais. E quando você para e vê o resultado final, você fica emocionado de falar, nossa, isso saiu da minha cabeça, da onde que veio isso? As musas estão trabalhando bastante. A minha musa ali está trabalhando bastante também. Então é isso, pessoal. Era falar um pouco sobre Scrivener, falar um pouco sobre escrita, falar um pouco sobre criação, sobre tudo um pouco e, na verdade, nada. Tá ok? Beijos do velho Cricri. Obrigado por me escutar tantos. Os 2 pessoas, no máximo, que chegaram até o final, mas tá valendo. Abraços e beijos e acabou-se. Acabou-se. Cadê? E acabou-se.